Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho falar a respeito das minhas leituras do mês de novembro. Como entre outubro e novembro eu li bastante coisa, esse vai ser um vídeo bem recheado e eu vou deixar aqui na descrição um momento a partir do qual eu passo a falar sobre cada livro, caso você tenha interesse num título específico. Aqui embaixo também eu vou deixar todas as referências, a possibilidade de você apoiar o canal no sistema de financiamento coletivo do canal no Apoia-se. Não deixe de acessar o link, conhecer como funciona, o valor, as recompensas. Isso é super importante para a continuidade do meu trabalho. Outro recado: para todos os livros que eu menciono aqui, eu deixo o link respectivo no site da Amazon. Se você acessar o site da Amazon através deste link ou de qualquer outro e a partir daí comprar algum produto, seja o livro que eu indico, seja qualquer outro produto, uma pequena porcentagem da sua compra reverte em favor do canal e financia assim esse trabalho. Isso é super importante, principalmente agora na Black Friday, em que as pessoas fazem várias compras. Não se esqueça de acessar o site da Amazon antes de entrar pelos links do canal. Não deixe também, se gostou deste vídeo, de dar um like, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e de ativar o sininho das notificações. Eu vou falar a respeito de Retorno a Reims, do Didier Eribon, dos dois contos que eu li, um do José J. Veiga e outro do José Cândido de Carvalho, da novela do Flaubert, Silvia, que está aqui nessa edição da Novelas Imortais, da Rocco, Minha Vida, do Chekhov, para o qual já há vídeo aqui no canal, Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado, que eu reli, Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques, que era uma leitura que se estendia desde outubro e que agora eu concluí, A Hora da Estrela, que foi uma releitura depois de muitos anos, portanto eu considero como uma leitura nova, que eu adorei também, Pagador de Promessas, do Dias Gomes, a mesma coisa, livro fenomenal. A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado, meu primeiro Jorge Amado, vou comentar o que eu achei com vocês. É o livro Por que Ler Borges, que eu li aqui no Kindle, que é maravilhoso. E por fim, Baú de Ossos, do Pedro Nava, que eu finalmente voltei a reler, já estou aqui na página 176. Vamos começar então pelo livro Retorno a Reims, do Didier Eribon, que é um escritor francês, na verdade, um sociólogo, um filósofo, alguém aí das ciências humanas, já escreveu uma biografia sobre Foucault e por aí vai, que tem um método de escrita, pelo menos nesse livro publicado pela Aimee, semelhante àquele da Annie Ernaux, a recente vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. Ou seja, eles se voltam para suas próprias biografias, num exercício autobiográfico, mas com uma perspectiva sociológica, macro, né? Procurando investigar o macro no micro. Eu já tinha interesse nesse livro antes de conhecer, de ouvir falar da Annie Ernaux, já tinha comprado ele, mas depois que a Annie Ernaux venceu o Nobel e eu fiquei sabendo da associação entre um e outro, esse interesse aumentou e eu finalmente fiz essa leitura. Aqui, basicamente, em Retorno a Reims, que é um livro muito forte, o Didier Eribon vai investigar as razões pelas quais ele deixou a sua terra natal e principalmente o convívio com a sua família mais imediata, pai, mãe e irmãos. O Didier Eribon, naquela época, ele era um homem gay que não conseguia viver plenamente a sua vida enquanto um homem gay ali no interior da França, em meio à classe operária. Ele também tinha pendores intelectuais, estava se desenvolvendo na academia, e por isso foi natural ir para Paris, passar a viver ali. Por conta dessa situação também, ele brigou com o pai, nunca mais falou com ele. Só que depois de 30 anos, quando esse pai morre e ele continua rompido com ele volta para Reims para ficar um pouco ao lado da sua mãe. E aí ele começa a investigar e perceber que ele saíra de Reims não só por conta da questão da sexualidade, mas também por conta da questão de classe. Porque ele vinha de uma família operária, assim como a Annie Ernaux,
E ele estava ali quando ascendendo intelectualmente e profissionalmente, se distanciando daquela classe. E principalmente entrando numa classe nova, que é essa dos intelectuais. Na França, é muito rígido essa coisa do intelectual, né? Exige-se bastante das pessoas, é um nível muito alto. E é bem mais fácil para quem já vem de uma família abastada, para uma família com tradição cultural, se inserir nesse meio. Então ele vai investigando toda a condição operária na França, desde os tempos em que ele era criança até antes. Ele vai ver como, desde a avó dele, essa condição de classe foi se perpetuando na família e de como era difícil escapar dela, mesmo ele sendo intelectual. Mesmo ele, que era um rapaz brilhante, que até teve algumas boas oportunidades, mesmo para ele, o caminho foi muito mais acidentado, muito mais demorado, por exemplo, para se chegar a uma posição dentro de uma universidade francesa. Coisa que não teria acontecido se ele tivesse vindo de uma família abastada que saberia o caminho das pedras. O que ele mostra aqui é que essa questão de ter dinheiro e de ascender socialmente ou se manter numa classe elevada não é só questão das oportunidades que surgem, porque ele até teve oportunidades, mas é do conhecimento, de uma certa malícia das melhores escolhas a fazer. Ele cita, como exemplo, alguns cursos preparatórios que havia para a faculdade, lá, para os estudos superiores franceses, que era tipo um pulo do gato. Ele meio que não conhecia aquilo, aquele caminho das pedras daqueles cursos preparatórios. Por conta disso, o desenvolvimento acadêmico dele teve toda uma série de dificuldades. Caso ele conhecesse, ele até poderia ter optado, ter tentado seguir esse caminho e o seu caminho teria sido facilitado. É uma coisa bem, digamos assim, informacional. É muito interessante e muito oportuno esse livro. Ele toca em várias feridas, nessa questão da família dele, de como a família dele, por exemplo, deixou de ser comunista lá nos anos 50, 60, né, que havia todas aquelas organizações sindicais para depois votar na Frente Nacional de Extrema-Direita da Marine Le Pen. Ele vai trilhando todo esse caminho que é pessoal e que é social. E eu, como eu vinha dizendo, é um livro muito importante porque essa questão da classe, né, os operários, os trabalhadores, a organização dos trabalhadores, a reivindicação dos seus direitos se perdeu bastante, para não dizer completamente, nos últimos anos, né? A gente trabalha, a gente tem dificuldades, a gente tem demandas, no entanto, a gente está completamente desarticulado, completamente não engajados e, diríamos assim, alienados, meio que esperando que as coisas se resolvam por si mesmas. Acho que esse livro é muito bom para reintroduzir esse assunto nas nossas vidas, de modo que a gente perceba que essa questão da classe, independentemente da resolução ideológica que se dê para ela existe. Somos pobres, somos uma classe média que está sempre perigando virar pobre. Essa é a verdade, principalmente no Brasil. E ele vai mostrar que tem bastante semelhança a França com o Brasil nesse sentido. E, portanto, é preciso, no mínimo, uma autoconsciência a respeito dessa situação. Tem vídeo aqui no canal, livraço mesmo. Depois, para o clube de leitura de contos lá do canal, no Apoia-se, né? Eu li 2 contos. Um do José J. Veiga, A Máquina Extraviada, e o outro do José Cândido de Carvalho, Porque Lulu Bergantin Não Atravessou o Rubicon. Eu costumo classificar o José Cândido e o José J. Veiga como autores do cânone B da literatura brasileira. O que eu quero dizer com isso? Eles são aqueles escritores que a gente não ouve falar imediatamente. Não ouve falar na escola, não são os escritores que, se você perguntar para uma pessoa leiga na rua, vão ser mencionados. No entanto, na medida em que começamos a nos aprofundar na literatura brasileira, a ler um pouco mais, vamos percebendo que eles são importantes, que eles têm uma obra de grande relevância, apesar de não ser das mais estudadas, ao lado de vários outros grandes escritores. Eu citaria aqui como exemplo o Altran Dourado, que eu sempre comento, mas eu poderia citar vários outros.
E aqui são dois contos que flertam com o insólito. Não são propriamente fantásticos, mas flertam com o insólito, ou seja, com a irrupção daquilo que é desconcertante no seio da normalidade e as consequências disso para uma pequena sociedade. No caso, duas pequenas sociedades. Em A Máquina Extraviada, nós temos a história de uma pequena cidade na qual um dia uma grande máquina, um verdadeiro elefante branco, é instalado numa praça e não se dá maiores explicações do porquê aquilo chegou ali e para onde aquilo vai. E nem nos é dito no conto para que exatamente serve aquela máquina. No entanto, essa máquina tem uma série de consequências importantíssimas para aquela comunidade que vão suscitar no leitor uma série de reflexões a respeito da utilidade e inutilidade das coisas, de como o aparentemente inútil cumpre às vezes uma função importantíssima na organização social. Já aqui, em Porque Lulu Bergantin Não Atravessou o Rubicon, nós vamos ter a história insólita do Lulu Bergantin, que aparece numa cidade de repente, se candidata e se elege prefeito. E ele é um prefeito muito diferente, porque no dia 1, digamos assim, da sua administração, ele decide arregaçar as mangas e ir fazer de modo braçal mesmo tudo aquilo que é necessário para o município. E o exemplo dele inspira as outras pessoas e com isso eles conseguem fazer grandes coisas. Só que o conto tem um desenvolvimento diferente, inusitado, mais inusitado do que esse início. E aí a gente também vai poder refletir muito sobre o que é a boa política, né? O que seria a boa política nesses pequenos municípios? Será que todo aquele ritual e liturgia da política que se aplicam aos grandes municípios, às estruturas mais amplas do Estado, dos entes federativos, é viável nesses pequenos municípios? Será que lá uma organização diferente, mais pé no chão, não seria muito mais eficaz? Muito interessantes, muito engraçados e muito leves, como sempre, e trazendo todas essas reflexões. Depois, também para o Apoia-se, já tem vídeo lá, se você é parceiro e ainda não assistiu, confira. Eu li a novela Um Coração Singelo, do Flaubert. Essa é uma novela do Flaubert que foi publicada junto com outras duas ou outros dois contos longos, num livro intitulado Três Contos. Hoje em dia a gente encontra esse livro publicado no Brasil pela editora 34. O Flaubert os publicou assim, não é que são contos esparsos que depois foram reunidos, não. Eles foram publicados os três juntos. E são obras na qual o Flaubert se esmera, né, para poder atingir a perfeição. São obras, cada uma delas escritas em estilos diferentes, essa no estilo realista, uma outra emulando um estilo bíblico e uma outra ainda um estilo medieval. E essa novela é encantadora, ficou muito famosa porque aqui o Flaubert vai retratar o que seria uma pobre de espírito, né? A Felicidade, uma moça muito simples da França, que logo na vida perde os pais, se torna órfã, passa a viver meio solta no mundo, trabalhando para as pessoas, numa condição muito simples, muito precária. A vida dela vai se desenvolvendo, ela passa por alguns percalços, sofre algumas injustiças, ela tenta ter um relacionamento amoroso, isso não dá muito certo, até que no final ela vai se juntar ao que será sua patroa, né, até o fim da vida, e passa a servir essa patroa de uma forma assim muito diligente, muito exemplar, comovedora. Ela assume aquela situação como uma verdadeira missão, né? Aquela profissão de empregada, doméstica, de criada, algo do tipo. E aí a gente vai acompanhar essa vida pontuada por pequenas e singelas alegrias, por grandes tristezas, grandes frustrações, na qual há muita resignação e também beleza. É aquele tipo de livro que cobre o arco da vida inteira e que mostra como numa vida simples pouca coisa acontece, né? Pouca coisa de realmente relevante pontua anos e anos que vão se passando. E há, óbvio, uma culminação que
vai, assim, consumar essa ideia inicial da pobre de espírito de que fala o Evangelho. Eu adorei conhecer essa história e foi uma história que eu conheci justamente para poder lê-la em comparação com outros livros de pessoas simples que eu já tinha lido ou que eu pretendia ler. E aí a gente passa para Minha Vida, do Chekhov, para o qual já há vídeo aqui no canal, que é outro livro sobre a vida simples, só que aqui de um ângulo diferente. Nós temos o Misail, que é um integrante ali da aristocracia, nobreza russa, dentro de uma província, uma cidade menor. Ele é destinado pela família a ocupar uma posição dentro da burocracia russa, só que vocês que já leram literatura russa sabem, essas colocações geralmente eram muito assim, para inglês ver, né, como nós diríamos, nada se fazia de relevante nesses trabalhos, nessas funções, nesses cargos. Era uma coisa assim totalmente desestimulante. E o Misail não se conforma com aquilo, ele não consegue permanecer nessas colocações. Quando o livro começa, ele já está na 9ª demissão. E ele quer, na verdade, para dar sentido à sua vida, dentro das suas ideias e concepção de mundo, fazer trabalhos braçais. Ele, sendo nobre, tendo todas essas oportunidades, quer fazer os trabalhos mais simples, seja no campo, seja na cidade, como empreiteiro, pedreiro, pintor, ajudante em geral, por aí vai. Obviamente, isso causa um escândalo na sua família, um rompimento com o pai, todo mundo da alta sociedade ali caçoa dele. E aí a gente vai acompanhando aqui os desdobramentos disso. O Chekhov é um escritor reconhecido por propor problemas, apresentá-los a nós, apresentá-los na sua faceta mais humana, né? O Chekhov tem uma sensibilidade para o humano, para a sua grandeza e as suas mazelas. Isso está sempre presente nos seus livros. E aí ele apresenta, só que ele não apresenta soluções, ele deixa o problema com a gente. Então caberá a nós, ao final dessa novela, julgar se o Misail tomou ou não uma boa decisão, ou sequer se é possível tirar essa conclusão. É muito bonita essa novela, é muito inspiradora e também traz uma série de questionamentos, principalmente quando ela se torna mais explicitamente filosófica e nos faz perguntar para onde ruma o progresso, o que é o verdadeiro progresso? Será que esse progresso que deixa tantas pessoas pelo caminho e que é indeterminado, ruma a um fim pouco certo, de forma infinita, será que isso realmente tem uma utilidade para o ser humano? E será que isso não é uma ilusão, uma cortina de fumaça? Esse livro vai falar sobre isso. Outro livro que fala sobre a vida simples e que eu reli, adorei reler, já há vídeo para ele aqui no canal, foi uma das minhas melhores leituras do ano de 2021 e se consagrou agora na releitura como um dos livros da vida, que é Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado. Uma Vida em Segredo sempre foi associada a... Gente, agora que eu vi que eu estou aqui falando Um Coração Singelo, mas na verdade eu tô mostrando a novela de Silvia. Ai, que vergonha, nossa senhora. Peraí que eu vou trocar. É nisso que dá você gravar o vídeo sem óculos, né? A gente comete essas trapalhadas. Um Coração Singelo. Pois bem, Um Coração Singelo sempre foi muito associada a Uma Vida em Segredo, ou na verdade, Uma Vida em Segredo sempre foi muito associada a Um Coração Singelo. Porque, de fato, há muitas semelhanças entre as tramas. Só que o que a leitura conjunta me permitiu perceber é que há também muitas diferenças. E eu diria que a obra do Altran Dourado é muito superior e muito mais complexa do que a obra do Flaubert. Porque aqui a gente tem a Prima Biela. A Prima Biela é uma moça que foi criada sem mãe e que vivia com o pai na fazenda do Fundão, aquela pessoa bem bicho do mato, com aquela criação muito simples, muito rude. Ela perde o pai e acaba indo viver na cidade com um primo. Só que, assim, a Prima Biela é rica, ela herdou tudo o que o pai tinha. Só que ela é muito simples e essa administração dos bens acaba
sendo dada a esse primo, que vai fazer essa administração muito bem. Não é esse o problema do livro. Só que a prima Biela, ela tenta se acostumar aos costumes da cidade, e isso não dá muito certo, porque ela tinha aquela personalidade dela muito campesina. E aí a gente vai acompanhando esses desenvolvimentos dela, essa psicologia dela, até o momento em que ela começa a tomar atitudes muito inesperadas em prol de uma vida simples, mesmo sendo uma moça rica, mesmo sendo uma moça a qual foi dada a oportunidade de se educar e de se inserir nessa sociedade mais complexa. Mesmo assim, ela decide que aquilo não é para ela, que aquilo não vai deixá-la feliz e, portanto, adota atitudes muito simples e passa a conviver com pessoas muito simples. A grande diferença desse livro em relação ao do Flaubert é que o do Flaubert é um livro em terceira pessoa, ao passo que aqui a gente tem muito fluxo de consciência, o que nos aproxima da psicologia da Biela e também do que as outras pessoas pensam a respeito dela. E com isso há uma maior complexidade da personagem, porque com o Flaubert a gente tem um narrador distanciado que meio que pinta uma paisagem humana. E com isso também a felicidade acaba se tornando uma protagonista um pouco chapada do ponto de vista psicológico. Ao passo que a Biela não. E a Biela é alguém que não é simples por uma fatalidade da vida. Ela é simples por opção, assim como o Missail. E uma opção mesmo tendo tido todas as oportunidades para ser diferente. E com isso a simplicidade dela ganha uma dimensão muito maior, ganha uma dimensão, eu diria até do merecimento e não apenas da resignação. É fenomenal, esse livro é fenomenal, não deixem de conferir. Eu tenho um vídeo em que eu me estendo sobre ele. Nossa, gosto demais. Depois eu concluí a leitura de Nossa Parte de Noite, da Mariana Enríquez, que é uma escritora argentina muito conhecida aí por suas narrativas ligadas ao mistério, ao horror, às sombras, né? Não é propriamente livro de terror, mas a esse ambiente meio dark side. Esse é um livro que foi publicado originalmente no Clube Intrínsecos, eu tenho essa edição, mas ele está aí disponível com uma outra capa, vou deixar o link aqui embaixo, também pela editora Intrínseca, para que todo mundo possa ter acesso. Aqui a gente vai ter uma história muito louca, mas muito bem escrita pela Mariana Enríquez, que é a história de um rapaz, né, um homem, ali por volta de seus 30 e poucos anos, que ele é um médium. Ele tem a capacidade de entrar em contato com uma divindade obscura, com a chamada escuridão, e com isso realizar vários prodígios. E ele entra em contato com essa entidade, com a escuridão, dentro de uma ordem que meio que o manipula ao mesmo tempo que o sustenta. E essa ordem quer, sobretudo, alcançar o conhecimento de como se tornar imortal, de como não morrer mais, de como preservar ao menos a consciência em outros corpos. Só que assim, esse moço, eles descobriram, essa ordem é composta por homens e mulheres muito ricas, ali da Argentina e também da Inglaterra, pessoas que há gerações pertencem às mais altas esferas. Ele é descoberto quando é criança, ele é filho de imigrantes do norte da Europa, ele é muito pobre, ele tem um problema seríssimo no coração. Eles chegam a ele, descobrem-no, passam a sustentá-lo, passam a tratar desse coração, mas em troca de entrar em contato com essa entidade. E obviamente que entrar em contato com essa entidade, com essa escuridão, é algo muito desgastante, muito atenuante, que no passado levou à loucura e à morte todos os outros médios que fizeram algo semelhante. Porém, esse cara é muito talentoso e ele vai avançando nesses conhecimentos esotéricos. Só que ele se casa com uma filha de dos membros mais altos dessa ordem.
Eles têm um filho e percebem que esse filho também vai ser utilizado como médium e vai ter a vida, assim, ceifada por conta desses experimentos esotéricos e de mistério. E aí a gente tem toda uma descrição de magia, de rituais muito pesados. E a gente sabe muito realistas também. Aqui a Mariana Henriques traz muito daquela magia ritual que foi muito comum, principalmente na Inglaterra, no século XIX e no começo do século XX, quando eles pegaram aqueles antigos ritos pagãos, pegaram aquelas antigas tradições e tentaram juntar com os conhecimentos esotéricos que então se acumulavam e transformar tudo isso numa liturgia, em algo muito específico, com regras, com cerimônias, com vestimentas, palavras mágicas e por aí vai. O Aleister Crowley, a Golden Dawn, o Eliphas Levi, são todos alguns exemplos dessa magia ritual. Magia também que envolvia magia sexual, e isso também é muito retratado aqui. E há momentos muito pesados além disso, porque a crueldade, a morte, há sacrifícios humanos, a tortura, no que seriam as tentativas desses membros da ordem de acessar essa escuridão. Essa é a premissa básica do livro, em redor da qual ele se desenvolve assim muito. É um livro extenso. E a Mariana Henriques escreve muito bem, apesar de que eu acho que esse livro poderia ser um pouco menor. Só que, assim, o pano de fundo desse livro é a Argentina da segunda metade do século XX. E com isso a Argentina de muitas ditaduras, ditaduras que vão se entrelaçar com essa história tão sombria e triste e pesada. Só que esse entrelaçamento é um entrelaçamento sutil. Eu vou gravar ainda um vídeo a respeito deste livro e eu acho que quando for me preparar mais para falar a respeito dele, eu vou conseguir desvendar um pouco mais também dessas relações, porque a gente percebe que aqui muito do que é dito como simplesmente magia, simplesmente ritual, essa história mais fantástica, é bem ruim esse termo aqui, mas só para ficar o contraste, muito disso é também metáfora, é alegoria, é um modo indireto de se referir à ditadura, e não só à ditadura como à colonização. Amei esse livro, é um livro muito bom. Quem gosta dessa pegada vai gostar muito desse livro. Teve alguns momentos que ele me lembrou do Harry Potter, até por conta dessa questão da magia. Lógico, Harry Potter é bem mais leve, apesar dos seus momentos pesados. Mas ele me lembrou porque eles passam um tempo em Londres e tem toda uma questão da contracultura e do conhecimento da magia, das pesquisas que são feitas. É um livro assim bem descritivo. Isso aqui que a Mariana Henriques narra não é invenção, não. Eu tenho certeza que ela pesquisou muito e conhece muito desses temas para ter trazido isso aqui. Adorei, fica a dica. Depois, voltando às pessoas mais normais, ou não, eu voltei a falar da Vida Simples e li A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Na verdade, eu ouvi o audiobook enquanto estava viajando, narrado pela Mel Lisboa. Muito bom o audiobook, vale muito a pena. Nossa, sério, foi uma outra experiência ouvir esse livro, fez muito bem. E é a história de uma outra pessoa simples, só que de uma pessoa simples para a qual a simplicidade é inevitável, assim como para a felicidade. Só que, diferentemente da felicidade, que ainda transitava por um mundo muito menos complexo, um mundo muito mais simples, mais rural, mais agrícola, a Macabeia é uma pessoa simples na cidade grande. E ser uma pessoa simples na cidade grande faz toda a diferença. A Macabeia, ela não teve um aprendizado com a natureza de muito daquilo que é essencial para o ser humano, coisa que a Prima Biela, coisa que a Felicidade tiveram. A Macabeia está muito mais desorientada e solta no mundo do que as outras duas. Já há muito menos redes de proteção. Mesmo a Felicidade, que estava bem solta no mundo,
ainda podia contar com várias outras redes, ainda que tênues, de proteção, com as quais a Macabeia não pode contar. E o que me interessou muito nesse livro, e do que eu não me recordava, porque eu li esse livro há, sei lá, 15 anos atrás, é que o narrador passa um grande tempo, né, a Clarice Lispector, que se esconde sob o nome de Rodrigo S.M., ele passa um grande tempo tentando começar essa história, dizendo da sua impossibilidade de narrar, de como essa história de uma vida simples pode ser sufocada por sua própria narrativa ou escapar das suas mãos, tão fugidia ela é. E esse fato é um fato que já havia me interessado muito, principalmente em Uma Vida em Segredo. E eu até destacava no vídeo que fiz para Uma Vida em Segredo como o Altran Dourado conseguiu retratar uma vida simples, aquilo que é fugidio, sem deformá-lo, sem transformá-lo aquilo numa outra coisa, o que é muito difícil. E ver essa preocupação na Clarice Lispector só confirmou essa minha percepção, né, de que falar sobre esse tema tem dificuldades intrínsecas, às vezes insuperáveis. Eu estou lendo vários textos de apoio a respeito da Clarice Lispector. Eu li um texto que compara os personagens deste livro aos clowns, né, aos palhaços, e é todo um ambiente circense que é muito interessante. Eu li um outro que fala sobre o social na obra da Clarice Lispector, né, que sempre foi muito questionado, mas que chega a uma culminação justamente no último livro dela, que é A Hora da Estrela. Texto também muito interessante. Quero reler de fato agora, não só ouvir o audiobook. E ainda neste ano a gente volta a falar sobre A Hora da Estrela de uma forma mais pormenorizada e completa. Mas posso adiantar que foi 5 estrelas essa experiência que eu já tive e eu adorei. Outra experiência que certamente é uma experiência 5 estrelas foi a da leitura do Pagador de Promessas, do Dias Gomes, livro a respeito do qual eu vou falar junto com os parceiros do canal no Apoia-se no mês de novembro. O Pagador de Promessas é uma peça, assim, emblemática da literatura brasileira que se transformou em 2 filmes. O primeiro, de 1962, que está completando 60 anos agora, foi o primeiro filme brasileiro, eu acho que até hoje o único, a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. E o segundo, de 88, com Zé Maier, eu também assisti. É muito interessante dar uma atualizada na representação da história. Aqui o Dias Gomes vai retratar a história do Zé do Burro, que vive ali no interior da Bahia. Um dia um raio atinge o seu burro, mas não de uma forma fatal, de modo a machucá-lo. Ele amava esse burro, era muito afeiçoado a esse animal. E ele tenta, de todas as formas, salvar o burro, curá-lo. Só que nada resolve. Até que alguém lhe dá a ideia de ir ali num terreiro de candomblé, onde há a imagem de Iansã / Santa Bárbara. E como também não havia imagens de Santa Bárbara na igreja local, nem uma igreja dedicada a Santa Bárbara naquele vilarejo, ele faz diante de Iansã uma promessa a Santa Bárbara, uma promessa muito grande. Caso o burro dele fosse salvo, ele iria carregar uma cruz pesada como a cruz de Cristo até o altar de uma igreja de Santa Bárbara. O milagre acontece, o burro é curado milagrosamente, só que a igreja de Santa Bárbara mais próxima fica em Salvador, a mais de 300 quilômetros de distância. Só que ele leva muito a sério essa promessa e vai levar essa cruz até a igreja de Santa Bárbara em Salvador. O livro já começa, na verdade, com ele chegando a Salvador. E aí que vão começar os problemas. Porque ele chega de madrugada, a igreja ainda está fechada, mas haverá uma missa às 6 horas da manhã. Quando chega às 6 horas da manhã, o padre abre a igreja, o padre vê que ele está ali na praça, vai conversar, e ele começa a contar a sua história, porém ele é obrigado a dizer que fez essa promessa num terreiro de candomblé. E aí, quando ele fala que fez a promessa num terreiro de candomblé, surge o problema. Porque o padre não vai admitir que ele entre com essa cruz para cumprir essa promessa lá na Igreja Católica de Santa Bárbara.
Só que na cabeça simples do Zé do Burro, que na verdade não era muito formado no catolicismo, mas também não era alguém do candomblé, ele fez a promessa para Santa Bárbara. Santa Bárbara cumpriu a promessa e essa promessa agora deve ser paga e ponto. E aí ele fica ali no meio daquela praça e um monte de coisa começa a acontecer. Cidade grande começa a cruzar o seu caminho, a tentar aliciá-lo, prejudicá-lo e ajudá-lo. E a gente vai acompanhando esse drama do Zé do Burro tentando cumprir a sua promessa e da igreja fechada impedindo-o de fazê-lo. É fenomenal, assim, a quantidade de leituras que a gente pode fazer a partir dessa peça. Não tem limites. Eu ainda estou estudando, quero fazer mais algumas leituras de apoio antes de gravar o vídeo para os parceiros, mas já posso adiantar que é, assim, fenomenal, fenomenal. Depois eu li aqui no Kindle, inclusive esse é um livro cujo e-book está de graça na Amazon, pelo menos estava, vou deixar o link aqui embaixo. Por que ler Borges, da Ana Cecília Olmos, dessa coleçãozinha aqui publicada pela Editora Globo. Meu primeiro contato com Borges. Porque, na verdade, assim, Borges é um escritor sobre o qual eu sempre ouvi falar, mas que eu nunca tive um grande interesse em ler. Depois que eu conheci o Cortázar neste ano, esse interesse se tornou muito maior. E eu tenho no meu projeto de leitura para 2022, do que resta dele, como plano ler o Aleph. E eu ainda quero ler o Aleph neste ano, por mais apertado que esteja o cronograma. Só que eu queria antes ter um contato um pouco mais, assim, estrutural com a obra do Borges. E eu tinha esse livro, e li, e foi muito bom. Primeiro que, assim, eu percebi o quanto eu desconhecia a respeito de Borges, quanto a sua obra é vasta, do quanto a poesia é importante para a sua obra, do quanto ele escreveu obras com outros escritores e não só com Adolfo Bioy Casares ou a Silvino Campo, de como ele se dedicou aos ensaios e às entrevistas como ninguém, de como ele viveu na Argentina e esteve muito mais ligado à Argentina do que eu imaginava, porque sempre falam do cosmopolitismo do Borges, inclusive naquele livro do Gabriel Garcia Marques e do Vargas Llosa, que eu fiz vídeo aqui, Duas Solidões, o Vargas Llosa, ou melhor, o Gabriel Garcia Marques critica isso e tal. Só que o Borges esteve muito ligado à Argentina, tem todo um lado dele que se liga aos pampas, à figura do gaúcho, a essa figura mítica, e que eu não conhecia, e isso permeia a sua obra, a sua ligação com Buenos Aires também permeia a sua obra. E tudo que eu li da obra do Borges citado aqui, né, aquelas suas ideias mais metafísicas, tendo mais a ver com um dos livros, com a forma do conhecimento. Nossa, tudo foi muito sedutor, eu adorei conhecer. Esse livro é excelente como apresentação. Traz também todas as obras do Borges, o que é muito bom, porque é uma obra vasta na qual a gente tem que transitar. E agora eu estou ansioso para ler o Aleph. Depois eu li o meu primeiro Jorge Amado, nessa edição que eu acabei de receber da Companhia das Letras, uma edição especial, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E foi, assim, uma coisa extraordinária ler esse livro, que é poderoso. Gente, eu fiquei, assim, confirmado na minha convicção de que os meus gêneros favoritos da vez são novela e peças de teatro. É impressionante como essas narrativas conseguem entregar muito em muito pouco tempo. Aqui a gente tem a história do senhor Joaquim, eu acho que ele se chamava, até me esqueci do nome dele. Mas enfim, um homem muito convencional, um funcionário público que viveu a vida toda dele de uma forma muito exemplar e muito chata também. Só que chega um momento em que ele decide simplesmente largar tudo aquilo, ele já está aposentado mesmo, decide viver a vida, daí ele cai na gandaia, literalmente, e passa a ser assim, o grande vagabundo da Bahia, né? O grande malandro. Ele se envolve com bebedeiras, com mulheres, com arruaças, com o jogo, com a festa, enfim, ele vive e vive intensamente os últimos 10 anos da sua vida.
E a família, obviamente, acha aquilo um absurdo. Até que ele morre. E aí a família tem a oportunidade de domesticá-lo novamente, ou seja, de dar-lhe um enterro de uma pessoa que eles queriam que ele fosse e que ele tinha sido no passado, uma pessoa comum. Só que Quincas Berro d'Água parece que não vai se conformar com isso e começa a acontecer uma série de eventos aqui que vão fazer com que o enterro dele corresponda não àquela vida que ele tivera, mas à vida que ele teve imediatamente antes da morte. Então, é como se o Quincas Berro d'Água tivesse morrido 3 vezes. Quando ele se tornou uma outra pessoa e morreu moralmente para a família, quando ele morre de fato e a família tenta lhe dar um enterro convencional, e quando ele finalmente meio que escolhe ter o enterro que ele acha mais adequado. É um livro que permite também inúmeras leituras, muitas leituras mesmo. Em breve eu devo comentar ele aqui no canal, mas já posso dizer que eu adorei ter essa primeira experiência com o Jorge Amado. E por fim, mas não menos importante, eu voltei a reler depois de muitos anos essa obra sobre a qual eu sempre falo aqui no canal, sobre a qual eu não me canso de falar, um dos meus livros da vida, Baú de Ossos, do Pedro Nava, o primeiro volume da sua saga memorialística. Eu estou aqui na página 176, já li bastante. Já posso dizer que esse livro não vai cair no meu conceito, definitivamente, muito pelo contrário, ele está só se elevando, se elevando, se elevando. É impressionante como eu ainda me recordo do que eu li aqui, mesmo tendo se passado, sei lá, 7, 8 anos desde a primeira leitura. Eu já li aqui sobre a família paterna do Nava, que é uma família com origens no Maranhão e no Ceará, e com origens mais remotas na Itália. Agora eu estou lendo sobre a família materna, que é a família mineira, que está interessantíssimo. E assim, a forma como o Pedro Nava descreve as coisas, como ele vai enfileirando os nomes próprios e falando de comida, das sensações, das paisagens, é algo sem igual. É engraçado porque se você pega certos trechos do Pedro Nava isoladamente, você vai poder associá-los àqueles momentos mais esquecíveis da literatura brasileira, em que há um certo pedantismo, há uma certa grandiloquência mal colocada, um certo ar bacharelesco, como se diz, né? Meio pomposo demais. Sabe aqueles escritos do começo do século XX, quando eles ficavam tentando imitar a França, que era aquela coisa assim deprimente? Tem um pouco disso no Pedro Nava, só que no Pedro Nava ele consegue pegar isso e transformar numa outra coisa. Sei lá, aquela boa intenção que talvez tivesse naqueles escritos e que definitivamente não se consumava numa obra de arte, aqui ele consegue colocar como um artifício de uma estrutura maior, passa a servir a essa estrutura maior e a cumprir uma missão artística. É fenomenal. Obviamente, quando eu acabar de ler esse livro, vai ter vídeo, vai ter assim, um mega vídeo, porque eu tenho muita vontade de trazer esse vídeo aqui para o canal. Mas já posso adiantar isso, que esse é um insight que eu tive, que ele pega dessas formas mais arcaicas e superadas da expressão em língua portuguesa e as transforma de numa outra coisa e muito moderna. É um barroco, é bem barroca a escrita dele, só que é um barroco moderno, se é o que eu posso dizer isso. Fenomenal, gente, nunca deixem de ler isso aqui. Esse livro transformou minha vida, tem até um vídeo em que eu falo sobre isso. Esse é o Marcel Proust brasileiro. E olha, eu não li Proust, mas arrisco dizer que está na mesma altura. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.